pessoal, beleza? Somos aqui do Explicador Virtual e nós vamos continuar nossa aula de matemática. O assunto de hoje vai ser volume. Então, o que é um volume, gente? Define-se volume, letra V, que representa o nosso volume, de um corpo como o espaço ocupado por esse corpo. Então tem um exemplo aqui, gente. Tem um copo d'água aqui. Se eu observar aqui, gente, isso daqui é como se fosse mais ou menos um cilindro, olha só. Um pouco oval, não tem problema. Mas o importante é que um objeto aqui, 3D, e tem um líquido aqui dentro. Então eu falo o seguinte. O espaço ocupado pela água no copo é o seu volume. Mesma coisa, pega um refrigerante de 2 litros. Esse 2 litros é o que, gente? Que tem a garrafa lá. E eu estou afirmando que dentro dessa garrafa tem o quê? 2 litros, ou seja, é o volume de refrigerante que tem lá dentro. Aqui com um copo d'água a mesma coisa. O volume da água que está ali dentro é exatamente o espaço que a água está ocupando ali. Agora, sólidos geométricos mais conhecidos têm fórmulas definidas para calcularmos os seus volumes. Então, trabalhando com alguns sólidos conhecidos, algumas coisas que a gente já viu, que a gente não viu, mas vai aprender agora, já vimos em algum lugar no cotidiano. Alguns desses sólidos geométricos são o seguinte: cubo, paralelepípedo, esfera e cilindro. Coloquei aqui os mais conhecidos, gente. Os outros, vocês podem procurar também em livros didáticos. Tem algumas fórmulas um pouquinho diferentes, mas todos bem próximos. Não foge muito disso não. Mas os principais, sempre você vai precisar saber, lembrar. É bom lembrar desses aqui. Esses são os principais mesmo. Então é o seguinte, gente. Cubo. Vamos botar aqui a figura. Acho que todo mundo já viu. Cubo mágico aqui, por exemplo. Então, o que é um cubo na verdade, gente? É um quadrado aqui, ó. Esses 9 quadradinhos formam um quadrado grande aqui. É o quadrado fazendo a face desse polígono. E outros quadrados aqui ao redor. Aqui, ó, todos eles aqui, gente. E fazendo quantas faces? 6 faces. Fazendo o cubo que a gente está acostumado. Agora, paralelepípedo é o que, gente? É parecido com o cubo, porém tem o seguinte. Eu tenho o que? Aqui eu tenho uma face, que é o que? Esse lado grande, esse pequeno. Esse lado grande aqui e esse pequeno. Tá aqui, ó, uma face, um dos lados aqui, ó, desse meu paralelepípedo. Se eu pegar esse outro aqui, gente, esse rosinha aqui de cima, ele é diferente. Então eu tenho lados, tem faces aqui desse paralelepípedo também diferente. Aqui a gente pode ver que ele é como se fosse uma caixa de sapato. Caixa de sapato tem um lado de cima e de baixo que são parecidos aqui também. Então, essa face aqui é idêntica a essa daqui. Agora, esses lados aqui são diferentes desses outros dois aqui. Mas a gente vê isso com calma e com tempo. Esfera. Esfera é uma bola. Todo mundo conhece. Esse aqui é o que está destoando um pouco dos outros. Por quê? Esses anteriores eu tenho lados aqui. Tem um lado aqui, ó. Formam faces aqui. Um quadrado que forma um retângulo com face. Só que a esfera não tem lado. Não tem nada aqui ó, que eu possa falar assim, essa parte aqui ó, forma um quadradinho. Não tem. É a única que está destoando um pouco dos outros, mas a gente vai ver tranquilamente também. E por último, um cilindro. Tem aqui um cilindrozinho aqui, gente. A gente pode ver aqui ó, que tem a parte redonda em cima. E a alturazinha dele aqui até embaixo. Ó, tem a parte redonda embaixo. Cilindro a gente vê muito lata de achocolatado, lata de óleo. Aquela lata de óleo antiga, sabe? Aquelas de ferro mesmo, de metal. Lata de leite em pó.
Então são todos cilindros. Ou seja, tem uma base, uma tampa redonda, uma base redonda também, e uma alturazinha. Isso aqui constitui um cilindro. Agora vamos ver cada um deles, qual vai ser a formulazinha. Então, o volume de um cubo. Multiplicamos cada aresta, ou se preferir, multiplicamos a área da base pela sua altura. Então, eu vou multiplicar arestas diferentes aqui, porque aqui, é claro que é um cubo, eu tenho o quê? 3 lados iguais. Porém, se eu tivesse com um paralelepípedo, esses lados seriam diferentes. Então, eu posso fazer da seguinte maneira, gente. Multiplicar a área aqui, ó, da base. Vocês conseguem visualizar essa base aqui embaixo? Espero que todo mundo consiga visualizar aqui, ó. Essa parte de baixo, se eu fizesse a área dela, como é que eu faria? A vezes A. É o quê? Base vezes altura. Ou no quadrado, lado ao quadrado. Lado vezes lado. Pego a área da base e multiplico pela altura. Espero que vocês consigam visualizar que isso daqui, gente, é a altura do meu cubo aqui. Bom, por que eu faço isso? Se eu observar um quadrado aqui, gente, tá mais para retângulo, mas não tem problema não. Se eu quero a área desse polígono aqui, o que eu vou fazer? Vou multiplicar a medida da base vezes a medida da altura. Quando eu multiplico isso aqui, eu estou garantindo o quê? Que eu estou calculando todo esse espaço aqui dentro. Quando eu multiplico o quê? A base vezes a altura. Aqui não vai ser diferente, gente. Só que a minha base, nesse caso, não vai ser um lado só. Vai ser uma área. A minha base aqui, ó, é esse pedacinho aqui, ó. Isso aqui tudo é a minha base. No caso do cubo, minha base é um quadrado. Bom, minha base é isso tudo. Se eu quero o volume, o que eu vou fazer? A área da base, que é essa parte aqui de baixo, vezes a altura. Esse pedaço aqui. Se eu multiplicar a área da base vezes a altura, eu estou garantindo que eu estou calculando desde a base aqui embaixo até aqui em cima o topo. Estou calculando todo esse espaço aqui dentro, que está delimitado o quê? Por essa base e por essa altura. Ou seja, se eu calcular a área da base e multiplicar pela minha altura, eu vou calcular o meu volume. Então, o que eu faço aqui? Volume vai ser o quê? Volume, letra V, vai ser A vezes A vezes A. Tem um Azinho aqui, maiúsculo, não tem problema não, só para diferenciar. Na verdade, num cubo eles são iguais. Só para mostrar que eu estou multiplicando esses de baixo primeiro, aqui, que é a área da minha base. É a área da minha base. Depois vezes esse A aqui, que é a altura. Mas no cubo eles são todos iguais, gente. Justamente por isso que aqui embaixo eu estou afirmando o quê? A vezes A dá A ao cubo. Então, tá aqui, gente. Quando vocês tiverem um cubo e quiserem fazer o volume deles, é só vocês multiplicarem essa aresta aqui de baixo ao cubo. Volume de um paralelepípedo, gente. Também é preciso multiplicar todos os lados desse polígono, os lados diferentes, ou, se preferir, multiplicar a área da base pela altura. Por que eu posso multiplicar os lados aqui diferentes, gente? Da mesma maneira. Primeiro, vamos olhar a área da base. Todo mundo consegue visualizar que a área da base é essa área aqui embaixo, né, gente? Compreendida entre o comprimento e a largura. Aqui é o comprimento e largura. E aqui em cima está a minha altura. Mesma coisa, gente. Vou fazer a área da base vezes a altura. A área da base, se olhar, forma um retângulo, né, gente? Como é que a gente faz a área de um retângulo? Base vezes altura, ou seja, comprimento vezes largura.
comprimento vezes largura, fiz a área da base. E multiplico pela altura para fazer o meu volume. Então o volume vai ser o quê? C vezes L, que é a área da base, vezes o H, que é a minha altura. CL vezes H. Agora, só botando aqui embaixo, só como V, V vai ser o quê? CLH. Comprimento, largura e altura. Por isso que eu falei ali em cima o quê? Se eu quisesse, eu também podia fazer o quê? Multiplicar esses lados diferentes aqui. Multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a altura. Eu já encontraria o meu volume. Mas está aqui definida a fórmula. Se vocês verem um paralelepípedo, vocês vão utilizar essa formulazinha para encontrar o volume dele. Cilindro. Dessa vez não teremos escapatória, teremos que calcular a área da base e multiplicar pela sua altura. Naquelas outras vezes, a gente podia multiplicar só os lados diferentes. Comprimento, largura e altura. Pronto. Aresta, 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 que são, ou se preferir, lado, lado e lado, que é um cubo, na verdade. Né? Mas aqui não tem escapatória, por quê? Porque a base do meu cilindro, gente, é um círculo. Ela é circular. Não tem como medir os lados desse círculo aqui para eu multiplicar com a minha altura. Então não tem escapatória. Eu tenho que fazer o quê? A área desse círculo. Aqui parece meio oval, gente, que é porque é uma imagem 3D. Por isso que dá essa impressão que é meio oval. Mas a área, o fundo de um cilindro é a área de um círculo. Eu vou fazer a área desse círculo e multiplicar pela altura, para garantir que estou calculando todo o volume aqui dentro. Então, como é que eu calculo a área de um círculo? Vai ser o quê? Primeiro, vamos aqui, volume vai ser a área da base vezes a altura. A área de um círculo é o quê? Π r ao quadrado vezes a minha altura. Então, esse aqui já é o meu volume para um cilindro. Lembrando apenas que π é igual a 3,14. Não pode esquecer disso aqui. E por último aqui, a nossa esfera. Um pouco diferente dos anteriores, teremos a seguinte fórmula para calcularmos o seu volume. Por causa do seguinte, gente. Aqui na esfera, eu tenho um raio aqui. Se vocês concordarem, vamos ver se vocês concordam. Aqui do centro da esfera até a borda dela, eu tenho um raio. Então, para onde quer que eu trace isso aqui, gente, é o meu raio. Novamente, parece que esses lados aqui são um menor do que o outro, mas eles têm a mesma medida, por quê? Porque essa imagem é tridimensional, então não se deixe enganar não. Todos eles são raio. Por quê? Vão do centro até a borda da minha esfera. Só pensar numa bola, e sendo que o centro é o quê? O ponto lá no meio da esfera. Qualquer direção que você for até a borda, vai ser igual. A única medida que a gente tem aqui, gente, é o próprio raio. Então, pessoal, volume da esfera, isso aqui é uma coisa que vem de cálculo, é uma coisa lá na frente, quem for fazer exatas vai ver isso aí direitinho. Então não vamos entrar nesse mérito não, vamos ver só a formulazinha dele. Que a fórmula do volume da esfera é o quê? 4 vezes π vezes r ao cubo. Por que ao cubo? É volume, é 3 dimensões, não é? Dividido por 3. Ou, se preferir, 4/3 de π r ao cubo. Então, dessa vez a gente não vai meio que aprofundar um pouquinho a fórmula não, porque é uma esfera. A gente vai mais acreditar um pouquinho que essa fórmula aqui vai funcionar. Gente. Então, fórmula da esfera, 4πr ao cubo sobre 3. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula.